ferramenta de gerenciamento bibliográfico, quais as funcionalidades, quais as facilidades que ela vai trazer para a minha produção científica, né? E organizacional também, dentro das minhas necessidades. Eu acho que esse seminário de hoje, no momento que alguém tiver alguma dúvida, eu acho que vocês podem me interromper e fazer a pergunta, porque eu acho que vai ficar mais fácil do entendimento para os futuros slides, tá? Conforme eu vou avançando na minha explicação. Então, o Mendeley, que é essa plataforma de gerenciamento bibliográfico, ela é uma plataforma, um software desenvolvido por diversas instituições de ensino e pesquisa, né? Dentre elas Cambridge, Columbia, né? E Stanford. E aí, esse software foi composto, então, por pesquisadores que produzem, né, sua parte escrita, né, seus artigos científicos e tudo mais. Então, eles, vendo a necessidade que alguns outros gerenciadores bibliográficos não tinham, algumas facilidades que eles não tinham, eles trouxeram para o Mendeley, e aí, para facilitar a gestão, referenciamento bibliográfico e também a dispersão desses artigos científicos. Então, como esse Mendeley funciona? Então, eu já disse, né, que é um software que foi criado por várias instituições de pesquisa, e ele é um software acadêmico gratuito. Então, todo mundo pode baixar esse software, tá? E ele é compatível com Windows, Mac, Linux e também mobile. Então, eu posso acessar tanto no meu desktop, deixa eu colocar o pointer, tanto no meu desktop quanto na minha página da web. Eu posso acessá-lo também sem tê-lo instalado no meu computador, e também em dispositivos móveis como celulares e tablets. O Mendeley vai funcionar da seguinte forma. Basicamente, eu tenho meus arquivos em PDF, minha bibliografia, seja ela artigos, teses, capítulos de livros, né? E também vou ter algumas páginas, por exemplo, página da web, alguma coisa alguma referência que eu tenho da web, tá? Eu vou salvá-los, tanto as referências da web quanto os PDFs que eu tenho. Esses arquivos, o Mendeley, ele vai subir na nuvem, e depois eu tenho o acesso em todos os dispositivos, não só naquele que eu instalei o meu software, mas também, se porventura um dia o meu notebook ou todo o meu HD externo ou as minhas outras localidades que eu tenho aqueles arquivos salvos não mais funcionarem, eu vou ter a facilidade de baixar toda a minha biblioteca virtual no meu novo dispositivo ou em algum outro dispositivo que eu tenha no momento. Basicamente, eu vou me cadastrar assim que eu entrar no site do Mendeley, www.mendeley.com. Eu vou criar uma conta, que é bem simples. E aí, logo em seguida, ele vai pedir para instalar o software. Você pode ter a opção de instalar mais tarde ou não instalar, depende de você. Software, com certeza, ele vai ter mais funcionalidades que a plataforma online, tá? Então, eu aconselho todos que baixem o software no computador de vocês. E quando eu inicializo o meu software, eu vou ter essa cara aqui. Esse é o meu Mendeley, tá? Eu tenho uma porção aqui central que vão constar os meus artigos, minhas referências. Eu tenho uma parte lateral aqui que vai especificar o artigo que está selecionado, tá? E aqui na parte à esquerda eu vou ter uma parte de pesquisa e agrupamento de documentos, que eu vou explicar mais tarde. Por exemplo, selecionei esse artigo, Valde et al. 2015. Eu vou ter a minha lista de autores, vou ter o meu nome do artigo, o ano de publicação, qual a revista e quando que eu adicionei essa referência.
Aqui na parte do lado eu vou ter mais especificações ainda, tá? Como que aquele artigo, os metadados do artigo. Tá? Vou incluir vários, incluindo o DOI também, do artigo, que hoje em dia é solicitado nas referências. Né? Na minha parte central, onde eu tenho os meus artigos, as minhas referências bibliográficas, eu vou ter uma parte aqui, que é essa parte nesse arquivozinho, que vão me indicar, isso aqui vai me indicar se eu possuo o arquivo PDF dessa referência, ou somente eu tenho a referência sem o meu artigo presente no meu computador, no meu Mendeley, tá? Então, eu posso ter tanto o arquivo, referências com o arquivo, ou referências sem o arquivo. Como eu vou criar minha biblioteca digital? Eu vou, então, eu vou importar os meus arquivos das minhas pastas, que eu tenho os meus artigos científicos. E o Mendeley, ele vai extrair as informações a respeito daquele artigo no próprio metadados do arquivo PDF. Tá? Se eu não tiver esses metadados no artigo PDF, se foi, por exemplo, um artigo que foi escaneado, ou se o artigo é muito antigo, geralmente esses artigos não possuem essas informações já acopladas ali ao arquivo, para assim que eu baixar esses arquivos no meu Mendeley, ele vai extrair essas informações para compor a referência bibliográfica. Nesse sentido, eu posso checar, incluir novas referências, e se essas referências de metadados estiverem errados, eu posso corrigir todas as referências de uma forma manual, conforme os dados reais, os dados corretos daquela referência. Tá? Então, algo que é interessante é, depois que você fez a inclusão das suas referências bibliográficas pelo Mendeley na sua produção acadêmica, você confere, dá uma verificada nas referências bibliográficas, vê se algo não condiz com aquela referência, e você faz a alteração no Mendeley, e não diretamente no seu arquivo de produção. Porque em futuros trabalhos que você venha a redigir e você utilize novamente as referências, ela já vai estar corrigida, tá? Então, eu tenho que corrigir as informações que estejam erradas dos metadados dos meus arquivos. Assim, eu deixo futuras referências já corretas. Se eu não tiver o meu arquivo PDF, eu não consegui essa referência, mas eu citei porque é uma referência muito antiga, de 1830, eu não tenho esse artigo foi mencionado por outro autor e tudo mais. Ou algum livro, eu tenho um livro que eu tenho ele impresso, fiz a consulta, só que eu não tenho ele em PDF. Como que eu vou adicionar essa referência? Essas informações para eu utilizar no meu referenciamento bibliográfico? Eu vou adicionar informações manualmente. Da mesma forma que eu consigo fazer correções de informações que estejam equivocadas, eu consigo adicionar também referências bibliográficas, criar as referências sem o arquivo. E por isso que naquele campo onde inclui PDF ou não PDF, é importante, porque depois que você incluir uma referência, os dados manualmente, porventura, se um dia eu consiga aquele arquivo PDF, eu posso adicionar e vinculá-lo juntamente àquela referência que eu criei manualmente. Então, eu posso atualizar constantemente os meus dados, minhas referências, meus arquivos contidos nesse Mendeley, no meu software. Basicamente, o que eu faço? Para adicionar documentos, é bem intuitivo, tá? Quando você abrir e começar a mexer, talvez no primeiro momento você tenha alguma dificuldade, mas depois fica bem mais fácil.
eu posso, primeiramente, se alguém já trabalha com algum outro gerenciador bibliográfico, tipo o EndNote, ou então outros softwares, você pode importar todos as suas referências, os seus dados daquela plataforma, tá? Ou você pode selecionar um arquivo ou uma pasta do seu computador. Então, se eu tenho uma pasta do computador, por exemplo, a minha pasta de bibliografias é bibliografia e está separada de A a Z, tá? E alguns outros é por assunto. Então, eu vou adicionar arquivos ou adicionar a pasta inteira. E aí o Mendeley vai subindo os arquivos, carregando eles na sua plataforma, no seu software. E depois disso, há a necessidade de você fazer como é falado, fazer a sincronização com a nuvem, para você deixá-los disponíveis caso você não esteja acessando pelo seu computador com o seu software. Além disso, você pode monitorar pastas. Quer dizer, sempre que você salvar algum arquivo ali, toda vez ele vai ser adicionado automaticamente ao seu Mendeley. Então você não precisa, depois que você instalou o seu Mendeley e adicionou suas referências daquela pasta, né, bibliografia, por exemplo, depois que eu adicionar arquivos naquela pasta, ele sempre vai adicionar automaticamente toda vez que você ligar, abrir o seu Mendeley software. Tá? Então é uma facilidade a mais. Além disso, você pode adicionar as referências manualmente, caso você não tenha o arquivo disponível no seu notebook, no seu computador. E aqui importar a biblioteca de outro referenciamento. Já disse. Adicionando dados da rede. Os dados da rede, por exemplo, eu acessei um arquivo de uma revista, um periódico, que eu posso ler o artigo, mas eu não posso baixar o artigo. Eu comprei o artigo apenas para leituras, se eu não tenho acesso pelo café. Né? A UNB não tem esse periódico, a assinatura desse periódico. Então, se eu comprei uma referência apenas para leitura na web, eu posso também adicionar aquele metadados ali daquela leitura por meio desse plugin que eu vou instalar, tá? Install Web Importer. E aí, a partir disso, eu consigo também fazer referências da web, tá? Então, toda vez que eu estiver numa página da web e quiser criar uma referência daquela página, ou aquele artigo que eu consultei e só paguei a leitura, ou de um artigo de alguma revista que não seja científica, ele vai conseguir, ou uma imagem que você capturou da web, ele consegue fazer toda a referência a partir da instalação desse plugin. Então, toda vez que depois que você instalar esse plugin e você tiver numa página que contém alguma referência, ele vai surgir um pop-up. Vai falar um artigo, uma referência identificada. Aí você tem a opção de salvar ou de fechar essa caixinha, esse pop-up. Tá? E, além disso, eu tenho algumas... O que era isso mesmo? Que no próprio Mendeley eu consigo fazer a pesquisa de artigos científicos também, como se fosse um acesso a uma biblioteca do Mendeley. Aqui é um exemplo que eu acessei uma página aqui da Cielo, a Revista Brasileira de Geofísica, e tenho esse artigo da professora Lucietti. E aí o pop-up já foi sinalizado, olha, eu não quero baixar esse arquivo, porque eu estou num computador que não é meu, eu estou no computador da biblioteca, eu consigo salvar, importar só a referência para eu utilizar depois, ou então salvar para eu ler depois, alguma coisa nesse sentido.
Então, vem todas as informações juntamente com a página da web. Se eu quiser fazer alguma pergunta, alguma pesquisa, desculpa, alguma pesquisa dentro do Mendeley, de artigos que outros pesquisadores adicionaram no Mendeley, outras referências que contenham no Mendeley, eu posso fazer essa pesquisa também via web, no site do Mendeley, e aqui eu coloquei, por exemplo, Clodina. Aí eu vejo a pesquisa, minha pesquisa bibliográfica aqui, e eu achei esse artigo que muito me é útil, Corumbela, e sobre Clodina aqui, lá na região do Paraguai. E aí, esse artigo ele não está disponível para eu baixar, né? Mas eu posso solicitar para a pessoa que adicionou esse artigo, tá? Ou então eu posso ir na página da própria revista, ou então posso somente salvar a referência. E aqui tem a quantidade de leituras. É como se fosse um Research Gate. Aqui. Essa página da web. Eu posso refinar a minha pesquisa se eu tiver querendo os artigos, né, os próprios arquivos PDF. Então, eu seleciono aqui Open Access. E essa é a parte web, tá? Que eu consigo fazer. Pesquisas e tudo mais. Depois que eu fiz toda a importação dos meus arquivos PDF para o meu software, eu vou fazer a sincronização com a nuvem para estar disponível esses arquivos em oportunidades que eu não esteja com o meu computador pessoal. Então, basicamente, esses arquivos vão para a nuvem e depois eu tenho acesso em outros dispositivos. Essa sincronização, quando você abre o seu software, ele vai te dizer, há arquivos que precisam ser sincronizados. Aí você, se você tiver com a internet e com o tempo, você permite ou então cancela e clica aqui na sincronização quando você tiver acesso à internet ou com tempo para fazer essa sincronização. Organizando a sua biblioteca digital. A gente pode trabalhar numa mesa assim, que a gente vai conseguir produzir, ou então a gente pode trabalhar também numa mesa que eu vou ter muito mais facilidade de achar minhas coisas, né? Então, a mesma coisa, eu ainda sofro com isso no meu computador, que eu tenho várias pastas, e aí eu tenho que ficar buscando alguns artigos. De vez em quando, ou muita coisa repetida. E aí, essa é uma facilidade desse software, que eu vou conseguir excluir arquivos repetidos, referências repetidas. Eu vou conseguir separar por autores ou por ano de publicação, revistas, ou então eu posso criar pastas aqui dentro do meu Mendeley e não fora em outra no meu desktop, para facilitar a compilação de dados. Além do mais, eu tenho pesquisas aqui que eu posso pesquisar dentro do próprio Mendeley. Então, se eu colocar Gondwana aqui, eu vou ter todos os artigos que mencionam Gondwana no título, ou então no resumo, ou no corpo do texto. Ele vai me selecionar todos os artigos que possuam esse termo, essa terminologia. Aqui, então, numa organização, eu coloquei aqui o Neoproterozoico, tá? E coloquei alguns artigos aqui para mostrar para vocês como que eu posso selecionar. Então, eu crio a pasta, seleciono os arquivos que eu quero inserir e arrasto para a minha pasta criada, tá? Então, aqui embaixo tem Create Folder, e aí eu vou criar as pastas, conforme os artigos que eu estou escrevendo, ou alguma outra coisa. Então, ele não exclui as referências da página principal, ele só compartimenta em uma subpasta também. Então, eu vou achá-lo tanto aquela referência, eu vou achá-lo tanto aqui na pasta Neoproterozoico, como em todos os documentos.
Então, o que eu tenho aqui seria todos os documentos. Eu posso sinalizar os artigos que mais me interessam, tá? E aí, os verdinhos aqui são os artigos que eu já li, tá? Quando não está sinalizado aqui, eu ainda não abri aquele artigo, eu não fiz a leitura do artigo. Então, tem várias formas de você se organizar, tanto na sua produção ali, quanto na sua compartimentação em subpastas. Como eu disse anteriormente, eu posso fazer, então, essa pesquisa por terminologias, é possível realizar essas pesquisas. As terminologias vão aparecer tanto no título, quanto no corpo do texto. Clique em uma pasta específica para procurar somente nela, se é necessário, se quiser refinar sua pesquisa. E aí há uma ferramenta para checar duplicatas. Se eu tenho as duplicatas nos meus arquivos em PDF ou não. Então, ele também já exclui essas duplicatas ali dentro do seu software. Ele não vai excluir as duplicatas dos arquivos em PDF salvos no seu computador. Ele só faz o gerenciamento ali dentro do software. É possível ainda realizar a leitura daquele texto, do artigo, no próprio Mendeley. É possível fazer anotações, colocar algumas, grifar, tá? As partes mais importantes. E essas alterações que você faz dentro do artigo, essas anotações, elas ficam salvas para futuras consultas. Ou então, você também pode compartilhar com outras pessoas do seu grupo de pesquisa aquelas anotações e aquelas marcações que você fez em artigos de leitura em conjunto que vocês talvez estejam lendo. As citações, que as citações, sempre que a gente começa a fazer o trabalho, sempre tem no final as citações, que é um pouco de dor de cabeça. E quando a gente chega no final, sempre há, então, uma referência que você não vai conseguir encontrar, que está muito difícil, né? Então, o Mendeley também te ajuda a policiar nessa questão de sempre que você está fazer uma citação, você já achou uma referência, você adiciona a referência do Mendeley, que no final você vai conseguir fazer a referência bibliográfica do seu texto com um clique, né? Então, aqui, primeiramente, eu preciso instalar um plugin no meu Microsoft Word. E aí, depois disso, eu tenho dentro das referências, dessa aba das referências, é inserido, então, essa parte de inserir citação com Mendeley. E aí você vai ver lá, você pode escolher inserir citação com Mendeley. Então, toda vez que há a necessidade de referenciamento bibliográfico dentro do seu texto, você vem e clica em inserir citação, e aí ele vai abrir essa parte, essa caixinha aqui. E aí você faz a pesquisa, tanto por nome de autor, ou por nome que é por nome de autor, desculpa. Por nome de autor, e aí você seleciona aquele arquivo, aquela referência que você necessita referenciar. Isso aqui é muito interessante porque, por exemplo, se eu tenho dois Antonietos e Colaboradores 2018, tá? Geralmente esse Antonieto Colaboradores 2018 A e B é feito manualmente, né? Algumas pessoas fazem manualmente, pode se confundir no final, ou sempre tem aquela dúvida. Então, esse referenciamento já é feito automático, essa distinção é feita automática pelo Mendeley, conforme a regra da revista. Tá? Aqui eu coloquei esse Valde e Colaboradores 2015, Warren Colaboradores 2018, foram duas referências que eu coloquei, e aí eu posso fazer uma referência única, dessa forma, fazendo merge citations. Ou então, mais ainda, eu posso ir adicionando continuamente, e depois ele vai adicionar como se fosse uma referência inteira também.
Após a conclusão do meu texto, eu clico em inserir bibliografia. E aí a minha referência bibliográfica vai ser disponibilizada naquele local onde eu cliquei para inserir a bibliografia. Mas qual é o estilo da minha revista? Qual é o estilo da revista que eu vou publicar? Qual é o estilo da revista? Como que é feita essa seleção? Eu posso baixar na revista, no site da revista, geralmente há o modelo da referência bibliográfica daquela revista já no moldes desses gerenciadores de bibliografia, tá? E aí você adiciona mais estilos, você importa da revista, você pode baixar aquelas informações, ou então também você pode você mesmo criar os exemplos. Só que aí é linguagem de programação, aí eu não sei muito bem, mas como faz. Mas a maioria das revistas já possui o link, o arquivo para você instalar no seu Mendeley com um padrão de referenciamento bibliográfico. É importante sempre verificar as referências, tá? Se você terminou o seu trabalho, concluiu o seu trabalho, e depois da conclusão do trabalho você adicionou alguma referência que o seu revisor acha importante mencionar no seu texto, você sempre vai ter que dar um refresh na sua referência para ele adicionar na sua referência bibliográfica aquela citação que você fez posteriormente, tá? Então, pode faltar alguma referência se você adicionou a referência tardiamente, depois de já ter inserido a referência bibliográfica, tá? Além disso, você tem que tomar muito cuidado com as informações que constam naqueles metadados, se estão certos ou não, se estão certos ou não, tá? Sempre que tiver algum erro, é necessário fazer a correção lá no software do Mendeley, que depois que você colocar o refresh, ele vai arrumar automaticamente aqui a sua referência bibliográfica. Além de você organizar a sua biblioteca para você mesmo, com as suas demandas e seus arquivos, você pode colaborar também com outros seus colegas que estejam trabalhando no mesmo assunto ou do mesmo laboratório. É possível criar grupos como se fosse grupos de pesquisa, ou você pode solicitar a participação de algum grupo que já exista, tá? Sempre é colocado aqui quantos membros tem naquele grupo, quantos artigos estão disponíveis naquele grupo. Você pode criar um grupo privado, que ninguém vai conseguir fazer a busca por aquele grupo. Você pode fazer algum que só convidados podem entrar, ou algum grupo aberto, que qualquer um pode solicitar a participação daquele grupo. Então, eu consigo também procurar por disciplinas, por área de pesquisa, por exemplo, ciências da Terra, há algumas subdisciplinas, alguns grupos populares, tá? Quantos artigos, quantos grupos existem nessa área da ciência. Então, as subdisciplinas e os grupos mais populares daquele tempo. Também tem aquelas hashtags, as mais populares daquele grupo. Os grupos de paleontologia. E aí você consegue fazer a busca, tá? Tem alguns grupos muito importantes que a gente pode solicitar a participação, com vários artigos ali disponíveis. Posso salvar as minhas referências.
tem algumas informações sobre aquele artigo, quem acessa. Então, aqui, você pode explorar todas as facilidades ali, e essa parte é online, tá? E aí, ainda é possível fazer a pesquisa bibliográfica, que da mesma forma que eu disse, eu coloco lá em cima, faço a pesquisa, e aí eu consigo achar aquelas referências que possuem aquela terminologia. Eu acho que isso eu já tinha dito. E aí ainda o Mendeley possui tipo uma mídia social acadêmica, tipo um Facebook. Então você pode fazer a sua página como um ResearchGate, você pode disponibilizar informações suas, junto com algum arquivo que você queira disponibilizar, para quando você solicitar acesso em algum grupo, você tem uma ficha ali com as informações de onde você é, qual a sua posição na universidade que você está. E você pode também compartilhar arquivos de sua autoria. Então, nas suas publicações, você adiciona as suas publicações, os seus PDFs, e assim como o ResearchGate, você pode disponibilizar o acesso para outros pesquisadores que venham a solicitar para você. Então, basicamente são essas as funcionalidades do Mendeley, e aí algo para facilitar a sua pesquisa, a sua redação científica, né, e a busca e compartilhamento de informações. É isso. Obrigado, Matheus. Muito animador esse Mendeley. Você não faz parte de uma comissão? Tem algum eco aí? Aqui? Alô? Não. A Flávia deve estar com o telefone, o computador e não sei mais o que ligado, né, Flávia? Desliga um. Nós estamos, Matheus, fazendo uma reunião nas quintas-feiras para trabalhar com mídias, né? Coisas digitais. E a gente estava estudando uma plataforma do Ibict cariniana para guardar nossas bibliotecas. Guardar nossa biblioteca digital, que inclui uma variedade de coisas, né? Só que é uma plataforma tão engessada, tão pouco fácil de usar, que agora vendo a sua apresentação do Mendeley, eu fiquei muito animado em a gente adotar o Mendeley para ser a nossa plataforma de gerenciamento do acervo digital do Laboratório de Micropaleontologia. Porque atualmente a nossa biblioteca digital é maior do que a física, tá? De tantos artigos digitais que nós temos e que grande parte do meio impresso nós também digitalizamos, né? Então eu te pergunto, tem alguma restrição de tamanho, o Mendeley, para colocar PDFs? Não há restrição de tamanho. E nem de quantidade. E qual a segurança que eu tenho que isso não vai ser deletado de uma hora para outra? Onde que é o repositório? Olha, essas informações eu posso verificar e mandar para todos em outra oportunidade, porque essa resposta eu não tem. Porque esses repositórios devem ter um computador que guarda, né, de segurança. Sim, sim. O Cariniana é na Universidade de Harvard. Derme, esse repositório é cada computador da pessoa. O que o Mendeley guarda é simplesmente os metadados, como o Matheus falou. Eu posso subir os arquivos. Pode sim, mas você pode guardar os arquivos no seu próprio computador. Mas também. os arquivos ficam na nuvem também. É que tinha entendido que só ficar guardado os metadados. Se eu fizer a sincronização dos meus arquivos,
se eu tiver em outra localidade, com outro computador, eu consigo baixar todos os meus arquivos da nuvem, entendeu? Os meus arquivos PDF, toda a minha biblioteca. Em todo caso, ficam guardados na nuvem e ficam guardados no próprio computador. Também. Que é um backup, né? Que é um backup. Outra pergunta, Matheus. Eu gostei muito dessa possibilidade de criar grupos, né? Dentro da... por exemplo, eu tenho uma conta no Mendeley e eu crio grupos. Por exemplo, um grupo Ostracoda, Paleontologia Geral, né? Ediacariano, enfim. As coisas que a gente tem trabalhado, ensino, né? E é fácil de dar permissões para as pessoas nos diferentes grupos? Eu acho que todo mundo vai ter a mesma permissão de inclusão e exclusão de arquivo. Não há... Então, não tem, assim, uma espécie de limitação de algumas tarefas? Não. Isso não de exclusão, desculpa, não de exclusão, mas de inclusão, sim. Qualquer um pode incluir? Qualquer um pode incluir. Então, você não tem uma tabelinha assim que ele faz limitação da pessoa que você chamou para o grupo? Não. Eu acho que você pode controlar isso na hora da criação de só você pode incluir. Só eu posso incluir. Aí, no caso, só o dono do grupo pode incluir. Mas depois eu delimitar, você pode, como é feito no aprender, não. Tá. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês? O Lucas levantou a mão para fazer alguma pergunta. Eu estou aqui de mão levantada. Tá. Depois a Flávia, né? Por favor, Lucas. Matheus, primeiro eu queria começar a minha exposição falando que eu... Assim, como instalar o seu Mendeley, o Mendeley no seu... Entendeu? E eu já aproveitei e fiz isso enquanto você estava falando. Estou aqui baixando toda a minha coleção nesse Mendeley e realmente o negócio parece bom pra caramba. Sobre a plataforma, eu tenho primeiro algumas considerações. Uma vai muito no sentido das colônias do LabMicro. Eu acho que a gente poderia procurar ver a possibilidade de guardar na nuvem só as referências bibliográficas, não os arquivos físicos dos papers, porque isso, inclusive, daria para a gente a liberdade de... aliás, a liberdade não. Daria o controle das pessoas não fazem a gente correr o risco de quebrar algum nesse sentido. Se eles guardarem só as referências, significa que as pessoas vão saber que nós temos esses arquivos, mas na hora que elas precisarem baixar, elas vão ter que falar com a gente. Lucas, seu áudio está falhando muito. Será que é problema do seu microfone? Não, eu acho que não, mas conexão. Aí eu não tenho o que dizer. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Eu não entendi. Eu também não estou entendendo. Tá, eu vou tentar repetir então. E mais devagar. Sobre essa do que fica na nuvem, depois que você faz a sincronização, eu acho que seria interessante a gente ver a possibilidade de que ficasse só o nome da nossa versão, porque isso daria para a gente o controle de que as pessoas não poderiam, sob hipótese alguma, baixar os arquivos da nossa coleção, porque nada ficaria na nuvem, tudo ficaria no nosso computador. Aí a pessoa veria na nuvem que a gente tem aquela referência. Sei. E aí ela faria a solicitação. Agora eu tenho duas perguntas. Primeiro, o Mendeley pesquisa o corpo do texto? Pesquisa. Tá, então se eu quiser fazer uma pesquisa de um termo específico, ele acha. E aí me dá todos os artigos que tem. Sim.